Olá, meninos, tudo bem? Bom, diante da nossa realidade atual, estamos aí então agora buscando novas estratégias, né, para que não seja necessária essa reposição de aulas durante as férias. Então, a gente vai estar trabalhando durante esse recesso com as videoaulas e atividades. Vou estar falando hoje sobre os lipídios, que eu já iniciei em algumas salas. Teve sala, se eu não me engano, que eu até cheguei a concluir, né, mas não cheguei a passar atividade nem nada relacionado a esse tema. Então, vou começar e concluir a explicação sobre lipídios através desse vídeo e logo em seguida vou estar sendo enviada uma atividade também sobre esse tema para todos realizarem. Então, sobre os lipídios, né, começando aí a falar sobre eles, os lipídios são substâncias orgânicas insolúveis em água. A principal característica dos lipídios é o fato de, quimicamente, serem formados por moléculas apolares. É isso que os torna insolúveis em água. Os lipídios se dividem em 5 grupos distintos, de acordo com algumas características químicas e biológicas que apresentam. Os grupos de lipídios são os glicerídeos, as ceras, também chamadas de cerídeos por alguns autores, os esteroides, os fosfolipídios e os carotenoides. Vamos entender então um pouquinho de cada um desses grupos. O primeiro grupo é o grupo dos glicerídeos, que inclui as substâncias conhecidas como óleos e gorduras. Quimicamente falando, né, os glicerídeos são formados por moléculas de ácidos graxos associados ao glicerol, que é um tipo de álcool. Os glicerídeos podem atuar, né, em duas funções. Eles atuam como isolante térmico e podem também atuar como reserva energética. Vamos entender isso melhor. Primeiro, qual a diferença entre um óleo e uma gordura? Existem duas diferenças básicas. Primeiro, os óleos são substâncias de origem vegetal. E segundo, se encontram no estado líquido à temperatura ambiente. Enquanto isso, as gorduras são de origem animal e se encontram no estado sólido quando em temperatura ambiente. Basta você lembrar aí do óleo de soja, muito utilizado, né, em nossas casas, e a banha de porco. Óleo de soja líquido, banha de porco sólida enquanto não aquecida. Os glicerídeos vão atuar nos animais, então a gordura, né, mais especificamente, vai atuar com duas funções. Ela atua como isolante térmico e como reserva de energia para os animais. A gordura funciona para os animais como se fosse uma camada de isopor ao redor do corpo, ou seja, ela impede a saída de calor do organismo. Vamos pensar em um animal de clima frio, que acumula uma grande quantidade de gordura no corpo, como os ursos. Né? Os ursos polares são animais que hibernam durante o inverno e precisam armazenar energia para se manterem vivos durante esse período de hibernação. Então, o que acontece? Períodos antes do inverno, eles se alimentam excessivamente para aumentar essa camada de gordura, para garantir que ela vai ser suficiente para mantê-los durante todo o inverno. Além disso, quanto mais espessa essa camada de gordura, mais protegido do frio ele também estará. A sensação de frio que nós temos decorre da perda de calor do corpo para o ambiente. Quanto mais espessa a camada de gordura, menos calor é perdido. Então, essa camada de gordura se torna uma proteção também contra o frio, atuando como isolante térmico. A gente pode verificar isso também em pessoas obesas. É comum a gente ver pessoas obesas que reclamam muito do calor, porque não conseguem perder calor para aliviar essa sensação de superaquecimento. No entanto, no frio, reclamam muito menos do frio do que as demais. São características dos glicerídeos.
Nas plantas que armazenam óleo, esse óleo é armazenado principalmente no interior das sementes, das chamadas plantas oleaginosas. Nas sementes, esse óleo funciona como uma reserva de energia durante o período de germinação do embrião. O embrião fica dentro da semente, envolto por esse óleo. Quando essa semente começa o processo de germinação, o embrião ainda não é capaz de realizar a fotossíntese. Então, esse óleo mantém até que ele seja capaz de realizar a fotossíntese e se manter através da glicose produzida na fotossíntese. O segundo grupo é o grupo das ceras, também chamadas cerídeos por muitos autores. As ceras são formadas por moléculas de ácidos graxos e também um álcool, no entanto, um álcool de cadeia mais longa que o glicerol. As ceras atuam como substâncias impermeabilizantes, ou seja, que impedem ou dificultam a passagem de água. Exemplos de cera são a cera do ouvido, que dificulta a entrada de água nas estruturas internas do ouvido, já que essa entrada de água facilita a ocorrência de infecções. Então, a cera funciona como uma proteção. Por que essa entrada de água facilita infecções? A parte interna do ouvido já é quente por si só, né? Sendo quente e úmido, isso facilitaria a proliferação de bactérias e fungos, o que geraria infecção. Então, a cera existe para proteção, portanto, não é adequado todos os dias ir lá com o cotonete retirar a cera do ouvido. O ideal é que se retire apenas a cera, a sujeira presente na parte externa do ouvido, onde é visível realmente, e que se houver um acúmulo excessivo de cera na parte interna, que essa retirada seja feita por um médico, um médico otorrino, que fará uma lavagem, e não uma limpeza com cotonete, que vai, na verdade, empurrar o excesso de cera para dentro e comprimir esse excesso de cera. O terceiro grupo de lipídios é o grupo dos carotenoides. Os carotenoides são lipídios que se caracterizam como pigmentos de cor vermelha, laranja ou amarelo. Os carotenoides são encontrados exclusivamente nos vegetais, produzidos exclusivamente pelos vegetais e tem um papel fundamental na ocorrência da fotossíntese nesses vegetais. Participam desse processo de fotossíntese. Já nos animais, os carotenoides estão relacionados à produção de vitamina A. Mas, para os animais, os carotenoides precisam ser ingeridos dos alimentos. A vitamina A é a vitamina que está associada à saúde da visão. A falta dessa vitamina provoca um problema, chamado de cegueira noturna, onde a pessoa tem dificuldade em enxergar nos ambientes pouco iluminados. Portanto, a ingestão dos carotenoides se torna fundamental para essa produção adequada de vitamina A. O quarto grupo é o grupo dos fosfolipídios. Os fosfolipídios são lipídios um pouco diferentes dos demais, apesar de também conterem ácidos graxos na sua molécula, mas esses ácidos graxos são associados a um sal mineral, que é o fosfato. Os fosfolipídios têm como principal função a constituição das membranas biológicas, de todas as membranas celulares, membranas plasmáticas, membranas que formam as organelas celulares. Todas elas são constituídas por uma dupla camada de fosfolipídios. O fosfolipídio, a cadeia química do fosfolipídio é uma cadeia química que tem esse formato, tendo uma cadeia circular de fosfato e duas cadeias lineares de ácidos graxos. Essa característica química dos lipídios, essa divisão, de partes dos lipídios, é importantíssima para a manutenção das membranas. Essa parte, que é o grupo fosfato, é chamada comumente cabeça do fosfolipídio, pelo formato que ela apresenta, e essa parte é uma parte que é hidrofílica, ou seja, uma parte que tem afinidade com a água, que se dissolve facilmente na água.
Já a região onde se encontram os ácidos graxos é chamada de cauda do fosfolipídio e é uma região hidrofóbica, ou seja, é uma região que tem aversão à água, que repele a água. Nas membranas celulares, os fosfolipídios se encontram formando uma dupla camada que se posicionam dessa forma, né, de maneira oposta, então cauda com cauda. As cabeças dos fosfolipídios ficam voltadas para fora da membrana. No caso dessa camada, as cabeças ficam em contato com a água presente no citoplasma da célula e essa camada fica com as cabeças voltadas para a água presente no ambiente, nos líquidos corporais e etc. Esse posicionamento dos fosfolipídios é o que garante a integridade da membrana, é o que garante que a membrana não se desmanche, né? Não se rompa facilmente. Por quê? Os lipídios não vão se afastar e mudar de posição de jeito nenhum. Porque se eles se afastam, entra água. E eles não vão fazer isso. Por quê? Porque as caudas repelem a água, se escondem da água. Então, eles não vão se afastar para manter essas caudas protegidas. Estou falando como se fosse um ser vivo, mas a gente tem que lembrar que são apenas moléculas químicas, né? São características de repulsão de uma molécula química a outra. Se o fator externo, por acaso, vier a romper essa membrana e afastar esses fosfolipídios, a célula inteira, a membrana inteira se desmancha, porque imediatamente os fosfolipídios vão adquirir essa posição aqui para proteger as suas caudas. Na verdade, as caudas é que estão fugindo da água, né? Elas são as caudas que têm essa repulsa, essa aversão à água. Então, o fato das membranas terem essa distribuição dos fosfolipídios é importantíssimo, inclusive, para a manutenção da vida, né? Já que a vida depende dessa integridade das células. E o quinto e último grupo de fosfolipídios é o grupo dos esteroides. Os esteroides são lipídios constituídos por moléculas policíclicas de álcoois, né? Vários ciclos consecutivos dos álcoois chamados de esteróis. O principal esterol é o colesterol, né? O colesterol é conhecido como um vilão aí para a saúde, né? Todo mundo associa o colesterol a problemas principalmente relacionados à circulação, coração, pressão arterial, né? Então ele é sempre associado a problemas. No entanto, o colesterol é essencial no nosso organismo, é necessário que se tenha uma certa quantidade de colesterol no organismo, pois ele é constituinte também das membranas celulares, em conjunto com os fosfolipídios, e é essencial para a produção de alguns hormônios, como os hormônios sexuais, a progesterona e a testosterona. O problema do colesterol é o excesso. O excesso do colesterol, sim, gera um problema. Uma quantidade adequada é necessária. Por quê que o excesso de colesterol gera um problema? O colesterol, ao chegar na corrente sanguínea, ele é transportado no nosso organismo por uma lipoproteína de baixa densidade, chamada de LDL, é uma sigla derivada do inglês, né? Quando o colesterol se associa ao LDL, ele forma um complexo chamado colesterol LDL. Esse complexo, colesterol LDL, quando em excesso no organismo, começa a se acumular nas artérias, formando placas de gordura, semelhantes ao que acontece lá no cano da pia da cozinha, né? Quando a pia da cozinha entope, que às vezes você retira o cano, é cheio de crostas de gordura ali naquele cano. Então, esse complexo colesterol LDL, quando em excesso no organismo, forma placas semelhantes àquilo lá encontrado no cano. Placas de ateroma, muitas vezes a gente chama, né? Podendo causar a doença conhecida como aterosclerose, que é o entupimento de vasos sanguíneos decorrentes desse acúmulo do colesterol. Então, nesse caso do excesso, né, o colesterol se torna um problema. E é necessário lembrar que o colesterol tem duas origens no nosso organismo. O
colesterol pode ter uma origem endógena e uma origem exógena. A origem endógena é aquela origem do próprio organismo, né? Parte do colesterol encontrado no sangue é produzido pelo fígado, no nosso próprio organismo. Já a origem exógena, que vem de fora, é o colesterol obtido a partir da alimentação. Então, se já existe uma produção de colesterol no organismo, não é necessário uma grande ingestão de colesterol a partir da alimentação. Quando ocorre esse excesso, né? Quando ocorre esse excesso de colesterol e essas placas começam a se acumular, então entra em ação uma outra lipoproteína de uma densidade maior, que é a chamada HDL. O complexo colesterol HDL passa, na verdade não, complexo não. A lipoproteína HDL passa pelas artérias, pelos vasos sanguíneos, recolhendo esse excesso de colesterol e formando o complexo colesterol HDL, que circula até o fígado. O HDL retira esse excesso, então, e leva ao fígado. No fígado, esse excesso de colesterol é degradado, né, transformado em bile e eliminado do organismo. No entanto, às vezes, a quantidade de colesterol é tão grande que o HDL não consegue retirar todo esse excesso. Né? Não conseguindo retirar todo esse excesso, pode ocorrer aí o entupimento dos vasos sanguíneos, mesmo com a atuação da HDL. O ideal é que seja mantido no organismo, seja mantido no sangue, uma taxa de HDL sempre maior que a taxa de LDL. Né? Graças a esses papéis realizados aí pelas duas lipoproteínas, o LDL é conhecido como mau colesterol e o HDL conhecido como bom colesterol. Apesar de que essa denominação de mau colesterol se torna injusta, já que o LDL é o primeiro a transportar o colesterol no nosso organismo, inclusive o colesterol que é essencial. Ele se torna mal quando esse colesterol existe em excesso no organismo. E o HDL tenta, então, varrer esse excesso, por isso ele é chamado de bom colesterol. Bom, meninos, tô tentando ser assim o mais rápida possível, até para o vídeo não ficar longo demais, né? Se necessário, pesquisem sobre o tema. Estarei à disposição para retirada de dúvidas a partir do e-mail poli.arantes@gmail.com. Qualquer dúvida, né, estarei respondendo aí via e-mail. E a lista de atividades relacionadas aos lipídios estará sendo enviada aí logo em seguida pela coordenação. Até mais, mas não posso deixar antes, né, de encerrar esse vídeo, de pedir a todos que obedeçam aí a quarentena estabelecida pelo governo e permaneçam em casa. A situação é muito mais grave do que parece. Vocês devem estar acompanhando frequentemente os noticiários, né? Tenham cuidado, tomem as precauções necessárias, porque muita coisa acaba não sendo divulgada na mídia. Quem tem conhecidos, né, o acesso a pessoas que estão no exterior, podem comprovar isso, né? A coisa na Europa, de um modo geral, já chegou no limite. A gente não quer que esse limite chegue até o Brasil. Então, permaneçam em casa, façam as atividades, né, que serão apresentadas assim que as aulas retornarem. A gente não sabe exatamente quando. Então, é isso. Até a próxima.